noite para você. Em pouco mais de 12 horas, quase 16 milhões e 500 mil mineiros irão às urnas para a escolha de prefeitos e vereadores nas cidades aqui do nosso estado. Em Belo Horizonte, maior colégio eleitoral, somos 1.992.984 votantes. E cada um desses votos pode e vai fazer a diferença em uma campanha que está totalmente em aberto aí nessa reta final. Certo mesmo, parece ser apenas um segundo turno aqui na cidade. Os candidatos, esses parece que não estão aí totalmente certos, já que cada pesquisa tem indicado um cenário. Para a gente falar sobre essas horas finais da campanha, a gente está recebendo aqui nesse Band de Eleições o repórter do site O Fator, Guilherme Peixoto. Tudo bem, Guilherme? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Murilo. Boa noite, Orion. Obrigado pelo convite. A gente agradece sempre aqui comigo o nosso comentarista de política, o Orion Teixeira, e também o diretor de jornalismo aqui da Band Minas, o Murilo Rocha. Pessoal, obrigado. Boa noite. Prazer. Boa noite. Faltando um pouquinho para a gente ir às urnas, né, neste domingo, cenário em aberto. Pelo menos as principais pesquisas indicando um tríplice empate aí, né, Guilherme? Queria te ouvir, o que você tem observado aí desses movimentos finais da campanha? Lucas, esse tríplice empate que está se desenhando para os momentos finais da campanha é reflexo do estilo adotado pelos candidatos ao longo dos dias de caça aos votos, né? Uhum. A gente teve um pouco de trava no início, todo mundo tentando se estudar um pouco demais, acho que demoraram. As campanhas foram pegando no tranco. O prefeito Fuad, que lidou desde o início com esse problema de desconhecimento ante a massa do eleitorado, agora parece que está conseguindo penetrar um pouco mais em algumas camadas populares. E é a partir de agora que os institutos de pesquisa estão mostrando que o jogo começou de fato, né? O eleitor deixou para decidir seu voto nessa reta final. E agora acho que quem sofre mais com isso é Mauro Tramonte, porque iniciou de um patamar muito interessante pelo recall, por ser conhecido, por ser um apresentador, por ter uma atuação parlamentar também. E agora o eleitor está tentando buscar candidatos em que ele se identifica a partir das propostas, das ideias. Então esse voto de Tramonte está caindo um pouco, o que está proporcionando este tríplice empate. Orion, e aí, o Tramonte sempre muito estável, né, em todo o processo eleitoral, né, surpreendentemente, né, durante todo o processo, sempre em primeiro lugar e sempre com muita solidez. Nesses dias mesmo que antecedem aí o primeiro turno, ele com essa curva descendente, acha que o caminho tem sido, o movimento realmente tem sido esse? Todo mundo ficou um pouco enganado com esse processo eleitoral, né? Porque os institutos de pesquisa, eles vão fazendo aquela medição sem critério às vezes, alguns para enganar o próprio cliente, outros fazendo campanha com esse cliente e outros tentando aí enxergar, antecipar o futuro, né? O fato é que agora, nessa última semana, houve um alinhamento geral. Ninguém quis ficar fora do segundo turno. Então, até os institutos estão se mais rigorosos na sua metodologia. E existem, por exemplo, como o Atlas, que faz uma metodologia completamente muito inusitada e atípica e não confirmada cientificamente, acaba trazendo um resultado muito diferenciado dos outros. Acertou em 2000 e tal, 2018, acertou em São Paulo. Bom, pode ter acertado, mas o contexto daquele momento é que favorecia porque eles estavam fazendo campanha para o Tarcísio Freitas em São Paulo. Eles diziam que o Tarcísio ia ganhar. O Tarcísio ganhou, então eles comprovaram essa eficiência, essa credibilidade deles. Na verdade, não, eles estavam fazendo campanha para o Tarcísio. Então, agora está vendo esse alinhamento e as surpresas estão acontecendo. Quem realmente tem condições. O que nós sabemos é que esse empate triplo, né, trouxe essa incerteza para o segundo turno. Quem realmente vai estar, ninguém sabe, nem os próprios institutos sabem ainda quais são os dois finalistas. Temos sinais, por exemplo, você pode verificar que nessa reta final aí, a pesquisa espontânea, ela traz um indicador mais eficiente de tendência, né? Porque você não apresenta, não estimula o nome. Então, o que aconteceu nesse Datafolha? Você tem lá Bruno Eng 16, Fuad 15 e 13 Tramonte. Um sinal de que o Tramonte está sofrendo algum tipo de perda aí nessa reta final. Algum derretimento. Exatamente, e a espontânea mostrando isso. É ao contrário que a estimulada fica ali tentando buscar uma margem de erro e acertar. Os votos lá também já demonstraram essa diferença aí de 24 e 23 para Tramonte. Então, está havendo esse ajustamento aí, ninguém está com essa segurança. E é muito difícil você, em 2 dias, tentar corrigir uma situação que você descobriu ontem, né? Então, nessa reta final, quem tiver mais militância, mais pegada na busca desse voto final, pode crescer ali 1 pontinho, 2 pontinhos e chegar lá a fazer essa diferença. O que eu percebo, pegando um pouco o que o Orion falou e um pouco o que o Guilherme falou também, é isso, os institutos tiveram dificuldades, até porque o eleitorado muito desmobilizado. Eu acho o eleitorado muito indeciso aqui em Belo Horizonte, até essa reta final. Você conversava com as pessoas não sabiam em quem votar. E o Tramonte se beneficiou
dessa questão, 16 anos, apresentador de TV, tinha um recall, saiu na frente, ficou, mas na hora de consolidar o voto, acho que talvez aí ele sofreu esse derretimento. Outra coisa importante é a questão que você fala dessa mobilização de reta final, e aí eu acho que é um ponto a favor para o Bruno Engler, nesse ponto. Ele tem esse poder de tração, né? Ele que eu digo, o bolsonarismo, e o Bruno está dentro desse grupo. Então, acho que ele tem esse poder de tração. Né? Você vê que na reta final ele está convocando para Belo Horizonte, para este sábado, né? Aqui em Belo Horizonte presente, Eduardo Bolsonaro, Cleitinho, Nicolas, ou seja, ele tem uma adesão final de voto que pode ser, seja 1, 2, 3 pontos percentuais, podem ser decisivos. O prefeito também espera ter isso de onde? Da esquerda. Não sei se vai ter, mas ele espera ter esse voto útil, voto responsável, seja lá qual nome se der para esse voto, mas ele espera ter esse voto. E o Tramonte vai ter de onde? Esse é o problema. O Tramonte parece não ter, né? Acho que as pesquisas mostram tendências. E esse é o perigo para o Tramonte. A tendência dele parece ser de queda a 2 dias da eleição, a 1 dia da eleição. E sem essa força política. Sem essa força, quem que vai empurrar ele? O Calil já deu o que tinha que dar. Né? Quem vai empurrar? O Zema não entrou. O Zema nem apareceu. Exatamente. Nós estávamos comentando que a Luísa Barreto desapareceu da campanha na reta final. Por quê? No começo, ela, em toda entrevista que ele ia, debate, ela estava sempre presente nos vídeos, de repente desapareceu. Será que já está pressentindo, querendo tirar o pé do barco quando começou a fazer água? Não sei. Acho que faltou a Tramonte nessa reta final um pouco de variação de jogo, né? Um novo esquema tático. Porque ele entra na campanha tentando se portar como este defensor do povo, esta figura que estava no programa de televisão e na Assembleia Legislativa para defender os interesses dos menos favorecidos. Isso cola legal no início de campanha, mas na reta final o eleitor quer saber como que ele vai cuidar. Né? Não adianta falar que vai cuidar, eu quero que você me mostre como você vai cuidar. E isso acho que Tramonte muito generalista, você acha que ele ficou muito generalista? Ficou muito generalista, repetição de povo, amigo, gente amiga, estou aqui para te ajudar. Acho que faltou mostrar como ele vai fazer, como ele vai cumprir este papel, né? E acho que talvez o Zema poderia ser uma figura que poderia entrar para dar esse input, mostrar para o eleitorado o jeito Tramonte de ser, né? Acho que a campanha ficou Calil demais e Zema de menos. Mas será que tem jeito Tramonte de ser, né? Fica até essa dúvida também, né? Uma campanha que sempre foi meio assim desde o começo. Agora eu queria falar um pouco sobre o prefeito Fouad Noman. Nessa reta final a gente percebendo até o movimento, né, mesmo entre os eleitores que talvez estavam com uma candidatura, a candidatura da Duda Salabert, talvez do Rogério Correia ou algum outro nome, e as pessoas nessa do voto útil, que tem se tornado uma tônica, né, nas últimas campanhas no Brasil de uma maneira geral, pessoas defendendo essa migração no voto para o Fouad, né, para que ele consiga chegar ao segundo turno e barre 2 candidaturas da direita. Será que vai ter fôlego para isso até amanhã? Acho que a gente só vai conseguir ver isso nas urnas, né? Acho que o movimento de voto para o Tramonte nas pesquisas, essas últimas que mostra ele encostando em Bruno Engler e Tramonte, ele indica uma certa propensão do eleitorado de esquerda em migrar para o Fouad. Mas é preciso ver se as estratégias de reta final de Duda e Rogério Correia para tentar barrar esse voto útil, se elas vão ter efeito. Duda está insistindo muito nas redes sociais em um suposto alinhamento de Fouad com a ditadura militar, pelo seu tempo lá atrás, trabalhando no Exército. Foi uma polêmica do debate da Globo aí. Eu não sei se isso vai ser captado pelas pesquisas, porque isso pode ser uma coisa muito de nicho, muito de bolha, e aí refletir em 1, 2 pontos. A minha percepção é que o Rogério, talvez o eleitor do Rogério, já está mais alinhado, talvez, já está mais conformado com essa opção de ter que votar, né, resignado, e talvez tenha que votar no Fouad. A Duda me parece um pouco Ciro Gomes, né? Não aceita ali perder até o final, está insistindo, e o eleitor dela no mesmo caminho. Não sei como o Orion vê a reação tanto do Rogério como da própria Duda, quer dizer, da esquerda para a direita, o Fouad virou caixa de pancada em todos os debates que nós acompanhamos aqui. Ontem, por exemplo, que eu digo, na quinta-feira, o último debate da TV Globo, né, a direita e a esquerda batendo em Fouad como se ele fosse o principal personagem dessa campanha e não o Tramonte, que estaria liderando, né, o tempo todo liderou. Então, essa narrativa de Duda e do próprio Rogério contra o Fouad Noman, eu acho que assim, ela vai ser quase que inútil também, porque eles não conseguiram fazer isso para si próprios, né, para si mesmos. E eles vão conseguir agora, porque está mais um registro de que eles estão perdendo, está havendo uma demandada, uma dissidência no seio da esquerda, no meio deles, e eles estão tentando conter essa debandada aí nesse momento. O tempo todo, não acredito que vá todo mundo para Fouad, mas o tempo todo houve essa incerteza e essa tendência de buscar esse centro
mais próximo da esquerda, que é o que é representado aí pelo Fuad Noman. Não só por isso, mas pelo próprio presidente Lula, que desde o início ele sinalizava que ele gostaria que os partidos aqui aliados a ele apoiassem Fuad Noman. Não foi possível construir essa alternativa pela própria teimosia, talvez, do PT aqui, e aí ele não quis contrariar, criar fissura na sua própria base. Deixou cada barco correr, aguardando o momento certo. Pode ser que seja o segundo turno, a partir de manhã, não sei se o Fuad realmente passar, pode ser que Lula até possa aderir a essa campanha com mais clareza e transparência, né? Agora, vocês acham que passar esse primeiro turno, né, ao que tudo indica, essas candidaturas da esquerda ou desse campo progressista, né, como eles se definem, caso fiquem de fora, Duda e Rogério, por exemplo, vocês acham que a esquerda vai ter que se consultar aí, deitar no divã para reavaliar as estratégias, né? Pensar mesmo o que vai ser daqui para frente, porque desempenhos muito fracos aqui em Belo Horizonte. Rogério, candidato do PT, do presidente Lula, sempre insistindo naquilo. Faz eu sou candidato do Lula, até insistentemente falando de presidente Lula, e uma candidatura que, quando muito, chegou nos 10% e, nas últimas pesquisas, indicando que estava perdendo tração, né? Essa crise de identidade já está acontecendo, tanto é que busca-se essa alternativa de voto útil, porque não estão conseguindo, com os seus recursos próprios, suas candidaturas próprias, alcançar aquele objetivo. Então, já está acontecendo esse movimento. Eu acho que não vai ser uma iniciativa do próprio PT Belo Horizontino, mineiro, não. Eu acho que vem de cima para baixo. Acho que o presidente Lula já tem manifestado alguma insatisfação com alguns deputados mais próximos de ver os rumos tomados pelo PT, que cada vez mais o partido está distante da realidade. O país mudou, mas o PT não mudou. E sem nomes, né? Assim, é muito impressionante isso, né? Não tem nenhuma renovação de quadros aqui no PT. Vamos falar aqui da nossa realidade, PT. Então, você veja bem, nós temos aqui em Belo Horizonte, né? O PSDB, a gente tem que falar que esse acabou há mais tempo. Sim, mas o PT não conseguiu se recompor, embora elegeu Lula presidente, tem alguma presença ainda nas bancadas, no Legislativo, é verdade. Mas você vai 10 quilômetros daqui, de Belo Horizonte, vai até Contagem. É outra situação. Por que a rejeição ao PT lá não comprometeu, não afetou Marília Campos? Que nós até brincamos aqui outro dia que existe um marilismo, porque ela é mais forte do que Lula, é mais forte do que o PT. E provavelmente está indo para o quarto mandato dela a partir de amanhã, se realmente ela confirmar esse favoritismo que ela tem na Contagem hoje. O que você acha, Murilo? Pois é, eu acho que antes de deitar no divã, o PT vai ter aqui, pensando no PT local, aqui vai ter um desafio. Como vai se portar no segundo turno? O que vai fazer no segundo turno? A Duda, a minha impressão é que ela não tem espaço para apoiar o Fuad nem o Tramonte. Nem clima para apoiar o Fuad. Né? Exatamente. Acho que, assim, vamos supor que o Fuad passe para o segundo turno, eu não vejo possibilidade da Duda apoiar. Eu também não. Né? Seria meio incoerente, mas, enfim, já viu de tudo em política, né? Uma incompatibilidade que eles estão criando entre eles. Exatamente. Né? Agora, já o PT talvez tenha espaço. Né? Eu já senti nesse debate da Globo uma certa proximidade, não vou dizer alinhamento, mas o Rogério já é uma forma mais amistosa na relação com o Fuad. Talvez, no segundo turno, o PT já vá fazer esse aceno, esse movimento. O que não lhe garante nada de futuro político, de reestruturação do partido aqui em Belo Horizonte. Quando você olha num passado recente, é preocupante, porque Reginaldo Lopes foi candidato, péssimo desempenho. Muito mal, Nilmário, um quadro antigo, histórico do PT, foi candidato, péssimo desempenho. Ou seja, o partido não consegue renovar nomes, não consegue ter uma liderança interessante, né? E quando surge fora aqui da capital. Você citou a Marília. Lá em Teófilo Otoni, o prefeito Daniel Sucupira, né, que já foi 2 vezes candidato, ele até tentou ser candidato a governo pelo PT, mas foi cortado. Ou seja, o PT tem dificuldade com essa renovação de quadros, até quando surgem bons quadros. Essa questão do PT, é importante a gente notar que a candidatura do Rogério sofreu desde o início avarias internas, né? Grupos não queriam apoiar o Rogério, não é só o presidente Lula. O grupo do Reginaldo Lopes, deputado federal, demonstrou dentro do partido por diversas vezes a intenção de seguir com o Fuad Noman. Isso não foi possível e agora virou meta para aliados do Rogério dentro do PT, isso é conversado. A meta é ter ao menos um desempenho melhor que Reginaldo Lopes em 2016. Reginaldo terminou com cerca de 7% das intenções de voto. Vai ser uma batalha Virou uma briguinha interna, né? Uma briguinha interna. Eu tenho mais voto que você. Quantos deputados federais aderiram à campanha de Rogério? Não, e a briga é pelo fracasso, gente? Achar que 7% está bom para um partido que já teve governo do Estado, Prefeitura de Belo Horizonte, ambos com Pimentel, é se nivelar muito por baixo. Eu acho que a federação, que tem PCdoB e PV, pode carregar o PT, ainda que involuntariamente, meio que ali num efeito da inércia, para a chapa do Fuad no segundo turno, porque não há como
uma federação à esquerda apoiar Tramonte neste momento. Né? Agora, só para a gente finalizar esse assunto PT e fechar esse bloco, vamos lembrar que nessa reta final o Rogério sofreu as defecções também da federação também, né? Nomes do... Lohana França, do a Lohana, né? PV Pessoal inteira, do a bancada PV. toda. Com manifestação oficial ou não, essa espontaneidade vai acontecer no segundo turno, caso realmente o Fuad vá para lá. Esses cenários confirmem. Bom, Band de Eleições está indo para uma pausa e volta já já. Com o Band Eleições, que fala sobre essas horas finais que antecedem nossa ida às urnas neste domingo nas eleições municipais. Vamos abrir esse bloco falando sobre a direita, que tem se mostrado com uma variedade interessante de nomes, não só quando a gente pensa aqui em Belo Horizonte, mas nacionalmente também isso tem se provado. Eu gostaria de começar com você agora, Murilo. Um nome que eu acho interessante a gente trazer aqui, Nicolas Ferreira, né? Se a gente está falando dessa dificuldade da esquerda em formar novas lideranças, né? Pensar em novos quadros, o Nicolas cada vez mais tem se formado como um super nome, né? Dessa direita, extrema-direita, como queiram, não só aqui para o Bruno Engler, eles, né, sempre foram aliados, mas também nacionalmente, né? Um nome muito forte, impressionante. Perfeito, Lucas. O Nicolas virou uma espécie de príncipe da direita. Total. Príncipe herdeiro da direita aqui no Brasil. Veja você que ele fez campanha em outros estados, para puxar voto para prefeitos de outros estados, para vereadores de outros estados. Né? Em São Paulo, está com o Marçal, inclusive, né? Fechou com o Marçal. Contrariando Bolsonaro, exatamente. inclusive. Há um perfil dele publicado agora na revista Piauí. Justamente mostrando o que ele virou. Né? E é o que padece a esquerda, parece sobrar na direita. Total. Que são nomes, novos quase. Eu falei aqui de Pablo Marçal, nós temos o Nicolas, a gente tem esse próprio Cleitinho aqui de Minas ainda. Enfim, então, acho que a direita está forte. O Bruno Engler, ele não tem a força desses nomes que nós citamos aqui, mas ele está com o apoio dessas pessoas. E Belo Horizonte se mostrou uma cidade bolsonarista nas últimas eleições. Bolsonaro venceu o Lula aqui. Né? Então, acho que Bruno Engler chega forte, com grande chance, se tiver no segundo turno. As pesquisas falam que ele seria derrotado, tanto se enfrentasse Fuad quanto Tramonte. Eu não sei. Sinceramente, tenho minhas dúvidas. Acho que se ele for para o segundo turno, ele chega com muita força. E o Bruno, apesar de algumas críticas que a gente faz a ele foi um personagem muito regular. Linear. Nesse primeiro turno. Assim, ele tentou se moldar dentro de um personagem. Talvez no debate da Globo ele rasgou essa fantasia aí e se mostrou mais bolsonarista mesmo. Na vacina, da direita, né? Exatamente. Vindo de Carlos Viana. Viana tirou ele do lugar, mas ele vinha fazendo esse papel, né? De um cara ali razoável, tal, separando o discurso dele ideológico de um discurso para o executivo. Na reta final ele meio se embolou, não sei se até de propósito também, para chamar esse bolsonarismo, mas também provocado, né? Porque você lembrou bem, no debate da Globo, Viana tirou ele desse centro, perguntando negócio de vacina, falando que ele não se vacinou de Covid, enfim, mas ele fez uma campanha muito linear. Eu achei, me surpreendeu, eu confesso, o Bruno Engler, a campanha dele, como ele se portou ao longo do primeiro turno. Antes de você falar do Nicolas, só trazer uma informação desse perfil da Piauí, tão interessante. O Nicolas está com uma força tão grande que ele recebeu para essa campanha municipal um jatinho do Valdemar Costa Neto, presidente do PL, para que ele circule pelo país nessa tranquilidade, que ele está indo literalmente em todas as regiões do país para impulsionar esses candidatos bolsonaristas, não necessariamente do PL, só para a gente mostrar essa força dele. Porque ele empurra esses candidatos, ele cresce nacionalmente. Ele cresce nacionalmente, E aí, Guilherme? Eu acho engraçado este fenômeno Nicolas, porque a força dele, ela precisa ser monitorada também nas disputas legislativas. Acho que as bancadas do PL Brasil afora vão ter uma espécie de reprodução em massa de figuras que emulam Nicolas. Imagino, pelo perfil da chapa do PL, que ao menos 2 candidatos com este jeito de se comunicar nas redes sociais, de levar tudo, de tiktokizar e instagramar todas as disputas travadas na política, esses caras vão ser eleitos, que os chapeiros, né, que formam as chapas estão projetando, e isso pode trazer um impacto muito interessante para a forma como o futuro prefeito de Belo Horizonte terá de lidar com a Câmara Municipal. Se for Tramonte, ou se for Engler, uma base, de certa forma, se for Fuad, uma oposição.
Quer falar algo dessa turma? Eu acho o seguinte, a gente está falando que o PT, no bloco anterior, se perdeu nessa nova realidade brasileira e a direita realmente, assim, se reencontrou. Perdeu a vergonha de ser direita, de pensar pautas que não retrógradas, se assumir como conservadores e se assumir como defesa até mesmo da ditadura militar. As três grandes forças políticas hoje no Brasil, elas estão no agro, estão nas igrejas evangélicas, estão nas milícias. E ali a direita está muito bem relacionada com eles. Você não sobe morro aqui, como antigamente você subia. É preciso, então, negociar com alguém, né? Então, a força da igreja evangélica também é muito intensa, muito próxima da direita e o agro também. Então, quer dizer, nessa pauta aí, o PT se perdeu nas pautas de camadas identitárias e deixou aquela luta de classes, os trabalhadores, num segundo plano. E aí eles perderam o discurso, perderam o rumo. Então, eu vejo que a direita está num momento de ascensão, apesar de eu achar ainda que o bolsonarismo está em queda, porque o bolsonarismo, ele sobrevive onde tem PT, que eles representam o antipetismo da hora. Sem um PT forte, eles perdem a condição de controle disso. Tanto é que o Pablo Marçal, por exemplo, é uma terceira geração bolsonarista, mas é rebelde e não está seguindo a cartilha do pai. Tá. Ainda sobre a campanha aqui de BH, para a gente, antes de a gente falar talvez de Câmara Municipal, pode ser interessante, o Guilherme começou a puxar aqui o assunto. Algum nome que vocês queiram destacar, pensando nesse pós-campanha? Duda, Viana? Eu acho que tem que falar da figura do Gabriel. Gabriel, eu queria claro, até ouvir verdade. esse, que talvez ele esteja no centro e eu acredito no crescimento dele. Acredito que nossas pesquisas têm mostrado, claro, o crescimento, né, ele estava lá embaixo, ele saiu de uma base pequena de votos, está crescendo, mas eu acho que ele tem potencial talvez para ficar até em quarto colocado aí. À frente da Duda, talvez. Sim, né? E ele foi uma surpresa não, porque a gente conhece o oratório do Gabriel, né? Ele é professor, jornalista. É preparado, enfim, tem conhecimento científico, né? Eu acho que ele nos debates, né? Ele conseguiu ganhar É. muito espaço nos debates, né? Ele tinha muito pouco tempo de TV e ele conseguiu se fazer nos debates, se consolidar e passar essa imagem. Mas eu não fico pensando, e o futuro político? Não vai ter mais a Câmara dos Vereadores, se indispôs com quase todos os partidos, né? Assim, ele com as figuras políticas. Então, acho que o Gabriel, apesar de talvez sair maior do que entrou nessa campanha, principalmente por esse crescimento na reta final, fica essa dúvida sobre o futuro político dele para os próximos anos. Agora, outras figuras como a Duda, a Salabert, acho que ela também ficou provada aí que muito difícil um cargo executivo, né? Acho que ela bateu num limite aí, que ela sabe, cometeu erros, acho que a campanha dela todo mundo esperava mais. Acho que foi uma campanha que ficou aquém, né? Muito centrada no FUAD, Muito né? centrada Muito, no FUAD. E assim, faltou também, acho que fez propostas. Ela falava de coisas vagas, assim, sem fundamento, né? Assim, eu confesso que fiquei um pouco decepcionado, esperava mais da Duda. E por fim, o Viana, né? Eu acho que esse talvez saia muito pequeno politicamente dessa campanha. Ele teve muitos problemas na formação da chapa. Foi. Que isso, claro, refletiu. E ficou também nessa disputa, assim, ele por um lado ele queria disputar com o Engler a questão da direita, depois queria disputar também contra a Monte questão, até chegaram a brigar, assim, um puxou o tapete do outro da apresentação de programa. Na TV, Ele ficou meio sem lugar, assim, né? E eu senti o Viana, até numa entrevista que ele deu aqui pra gente, é um candidato ele tá amargo, acho que ele sentiu o golpe, né? Ele talvez vai sair aí com 2, 3% de intenção de voto, acho que ele sai bem pequeno. As outras figuras que a gente não tinha falado ainda aqui de BH. Eu concordo com você sobre Duda e Gabriel, sobre as dificuldades que eles enfrentaram, mas acho que há de se fazer uma menção positiva porque foram os únicos que encamparam um debate climático tão importante nesse momento, tão quente Belo Horizonte está, né? Todo mundo sofrendo a Duda com é verdade, calor. ela insistiu muito nessa pauta. Duda e Gabriel encamparam o debate climático, conseguiram trazer propostas e levar isso a debates, eu acho isso importante. E Gabriel, eu concordo com você também que é difícil saber o futuro político dele, o que ele vai fazer daqui para frente. Mas eu não me arrisco a traçar previsões, porque um cara que de quase morto politicamente, quase empichado, a um candidato que de certa forma foi competitivo por um partido grande, quer dizer, né, é uma figura que tem uma capacidade de renascimento impressionante, né? Sem dúvida. Agora, eu vejo o seguinte, o Gabriel é um dos mais preparados, tem conhecimento científico, tem
preparo na comunicação, mas eu acho que ele se perdeu na própria vaidade, no excesso de imaturidade de alguns posicionamentos dele. Na campanha, você disse? Na campanha, até antes da campanha mesmo. Antes, né? Sim, concordo. Né? Antes da campanha também. O tempo todo, porque ele é assim a personalidade dele. Então ele sobreviveu a toda essa crise. Quem inventa em cima, ele mesmo se mata. Uma crise que ele criou, mas ele sobreviveu. E você tem que ter dois planos para entrar na campanha. Né? O plano A, lógico, é vencer essa eleição. O plano B é não sair dela menor do que você entrou. Eu acho que o Gabriel está conseguindo se recompor. Não sei se os outros vão ter esse mesmo destino. Eu fico perguntando, por onde anda Leonardo Quintão? Que foi um protagonista lá em 2008. Por onde anda Délio Malheiros? Foi outro protagonista na eleição de 2016. 2020 nós tivemos dois protagonistas. O primeiro foi João Vitor Xavier, também que desapareceu. E surgiu ali o Bruno Henrique, que hoje está aí agora disputando a ponta da eleição em BH. O Gabriel, acho que um erro dele, pensando em campanha propriamente dito, que acho que ele limitou, foi essa formação de chapa e as pessoas que o cercam. Com todo respeito, profissionais, ótimo, mas é todo mundo igual. Todo mundo do mesmo lugar, né? O vice dele é o Paulo Brandt, fala com o mesmo grupo dele, é a mesma, né? Até a mesma região, Centro-Sul. Aí você vê o marqueteiro dele, que é o Alberto, é alguém que pensa justamente igual ele. Né? Então, todo mundo de bocacinha ali, né? Exatamente. Se eles criticam o Fábio pelo suspensão. Para ele basta o próprio Gabriel. Você vê o Fábio. O Fábio pegou uma pessoa que é muito diferente dele, Álvaro Damião. Mas o Paulo Brandt poderia... Tem entrada em periferias. Então, assim, poderia agregar. Paulo Brandt poderia agregar essa maturidade, mas ele não teve espaço para isso também, não teve oportunidade, não. Entendeu? Eu acho que o Gabriel se basta, ele precisa de ampliar, ele precisa de ouvir mais do que ficar dizendo. Sim, né? eu acho que uma forma disso era justamente pegar pessoas, né, diferentes, né, de outras partes da cidade, periféricas talvez. Acho que a campanha ficou muito centrada, né, em pessoas muito parecidas com ele. Muito Eu queria falar rapidamente do Carlos Viana, Lucas, porque... Cara, foi uma mutação, né? A gente viu vários Vianas nessa campanha. A gente começa... Nos últimos anos, né? Mas nessa campanha, então, é impressionante. A gente começa vendo um Viana à direita, tradicional, que fala das questões evangélicas, cristão, conservador, que fala do conservadorismo dos costumes. Depois a gente passa para um Viana disruptivo, que é o Viana Marçal, que é o boné, é o letreiro de BH imitando Hollywood na Serra do Curral. A marreta para quebrar a ciclovia. Depois Viana volta para a direita e agora no debate da Globo nós temos o quarto Viana, que é o Viana acenando ao centro. Chamado de papagaio do Rogério Correia. Papagaio da esquerda, não, né? E na entrevista aqui para o Band de Eleições, vocês se lembram, né? Ele falou que estava pensando em atacar um público mais ligado à esquerda. Você lembra? Cativo da esquerda, foi o termo dele. Foi se mudando, foi realmente se transformando. E é engraçado você vê-lo nos debates, ele criticar Bruno Engler por um suposto extremismo do PL. Há 2 anos atrás, Viana ele era o candidato era do a PL. voz deste grupo, né? Era o palanque do Bolsonaro. O candidato do PL. Bom, pessoal, obrigado, viu? Já acabou? Já acabou. Pena. Mas amanhã, domingo, vai ter mais, viu? Guilherme, obrigado, viu? Foi sua primeira vez aqui. Até uma próxima. Obrigado, Lucas. Obrigado, Murilo. Obrigado, Orion. Um prazer. Bom, obrigado, Orion. Murilo também. Band de Eleições terminando por aqui. Agradecendo, claro, sobretudo a você, aí de casa, que nos acompanhou até agora, a este nosso Band Eleições. Fica o convite, porque ao longo deste domingo, a Band fará uma cobertura especial logo cedo, logo no começo da manhã, acompanhando a ida das pessoas às urnas, o voto dos candidatos e, claro, também a movimentação no Tribunal Regional Eleitoral e nas principais cidades aqui do nosso estado e também da região metropolitana. E fica o convite a partir das 5 horas da tarde, edições especiais do Band Eleições, aí já com a apuração, claro, que promete fortes emoções a programas nacionais e também locais. Eu te espero também neste domingo. Boa noite para você e um bom voto para todo mundo. Até!